presidente Michel Temer decreta a extradição do italiano Cesare Battisti. Justiça de Goiás decreta a prisão de João de Deus após denúncias de abusos sexuais. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Muitas vezes ninguém imagina que por trás de um bom emprego, da convivência tranquila com a família e com amigos, tem uma pessoa com depressão. Livraria do STF completa 10 anos. Ao longo desses 10 anos, a livraria já vendeu quase 47 mil livros e mais de 70 mil foram doados para bibliotecas e universidades públicas. Olá, boa noite. O presidente da República, Michel Temer, acaba de assinar decreto de extradição do italiano Cesare Battisti. Battisti é considerado foragido pela Polícia Federal. Ele teve a prisão decretada nesta quinta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Repórter Carla Lucena tem mais informações. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a informação de que o presidente da República, Michel Temer, assinou agora há pouco a extradição de Cesare Battisti foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Essa decisão ela acontece justamente um dia depois que o ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a prisão do italiano, atendendo aí a um pedido da Interpol. Segundo a Polícia Internacional, Cesare Battisti é acusado de cometer os crimes de evasão de divisas e também lavagem de dinheiro. A história do italiano aqui no Brasil é longa, vamos então relembrar um pouquinho do caso dele. Cesare Battisti foi condenado pela Justiça da Itália por ter cometido 4 homicídios ainda na década de 70. Em 2007, a Itália pediu a extradição e no fim de 2009, o STF julgou o pedido procedente, mas deixou a palavra final ao presidente da República. Na época, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não autorizar a extradição de Battisti. A produção do Jornal da Justiça entrou em contato com os advogados do italiano, que informou que vai tentar reverter essa decisão da extradição. Inclusive, a defesa também informou que vai entrar com recurso para revogar essa decisão de prender Cesare Battisti. Agora voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Carla. E a Justiça decretou a prisão preventiva de João de Deus, suspeito de praticar abusos sexuais durante tratamentos espirituais em Abadiânia, interior de Goiás. Até o momento, o Ministério Público Estadual recebeu mais de 300 denúncias de mulheres que afirmam terem sido vítimas do religioso. A defesa dele ressaltou por meio de nota que vem tentando ter acesso aos autos, mas que o pedido tem sido negado. O assessor de João de Deus, Chico Lobo, informou que o último contato que teve com o médium foi na quarta-feira e tem informações de que ele ainda esteja em Anápolis. A Força-Tarefa do Ministério Público abriu hoje um canal de comunicação para receber denúncias de vítimas em 6 países. O Ministério Público Federal entrou com uma ação com pedido de liminar contra o governo federal, um condomínio de luxo e os institutos de preservação do meio ambiente. A ação quer garantir o direito da população de Caiçara, em Paraty, no Rio de Janeiro, de transitar entre as praias do Sono e Ponta Negra. Uma parte do local foi fechada como área particular. A área ocupada por este condomínio estava destinada ao Parque Nacional da Serra da Bocaina, criada em 1971. No local, que é 95% coberto por Mata Atlântica, foram construídas 240 casas. O problema é que os seguranças do condomínio estão impedindo o acesso da comunidade de Caiçaras a um trecho entre as praias do Sono e Ponta Negra. Na ação, o Ministério Público pede que o governo federal providencie o termo de autorização de uso sustentável para a população caiçara. Além disso, exige que o condomínio libere o local e que a Prefeitura de Paraty estabeleça um cronograma de retirada de resíduos sólidos das praias afetadas pela construção. Superior Tribunal de Justiça concede liminar e substitui prisão de ex-secretários de saúde do Distrito Federal. A decisão é do ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, que concedeu liminares para Rafael Barbosa e Elias Miziara. Os dois ocuparam o cargo de secretários de saúde do Distrito Federal e foram presos preventivamente.
Os ex-secretários foram presos durante a Operação Conexão Brasília, deflagrada pela Força Tarefa de Combate à Corrupção na Saúde do Ministério Público do Distrito Federal no dia 29 de novembro. A operação investiga a prática de crimes de dispensa irregular de licitação, fraude à licitação, emprego irregular de verbas do Sistema Único de Saúde, corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com os advogados, não há indícios suficientes que justifiquem a prisão. O relator dos pedidos de habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou a jurisprudência do STJ, que entende que a prisão preventiva deve ocorrer apenas em situações extremas. Para o relator, os acusados não se encontram no exercício da função pública, o que, em tese, permitiria a possibilidade de novos crimes. E também não há dados concretos de que os dois poderiam atrapalhar as investigações. O ministro concedeu a liberdade aos ex-secretários diante do cumprimento de medidas cautelares, que incluem evitar qualquer contato com investigados ou pessoas relacionadas à investigação, a suspensão do exercício de função pública e a proibição de viagens para fora do país. Os dois terão que entregar os passaportes. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a liminar do juiz Rafael Cavalcante Cruz, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Rio, que proibia o prefeito Marcelo Crivella de usar prédios públicos para, supostamente, atividades de interesses pessoais ou de algum grupo. O ministro destacou que não encontrou indícios de irregularidades em reunião pública com lideranças sociais nas dependências do Palácio da Cidade. Dias Toffoli reconheceu que não existem evidências de que Crivella tenha atuado a favor ou mantido relação de aliança ou dependência com a entidade religiosa, a ponto de incorrer nas proibições previstas na Constituição Federal. Você sabia que é lei em alguns estados, bares, restaurantes e estabelecimentos similares servirem água filtrada de graça aos clientes? Veja na reportagem. Este café abriu as portas há 6 meses. Quando o cliente chega, a primeira coisa que o atendente leva para a mesa é um copo e uma garrafa com água gelada. Elas gostam de ter água geladinha para poder tomar. Ficam felizes? Bastante. A dona do café nem sabia que no Distrito Federal é lei servir água de graça para os fregueses. Ela simplesmente segue o princípio de tratar o outro como gostaria de ser tratada. Simplesmente um sinal de respeito pelo cliente, boas-vindas. E entendemos que alguém que dirigiu até aqui, procurou vaga, chegou a um estabelecimento comercial, é um mínimo de delicadeza e aconchego oferecer um copo de água. Servir água de graça ao cliente é lei no Distrito Federal desde 1998, mas até hoje tem estabelecimento que não cumpre a obrigação ou então cria uma certa dificuldade. E muitas vezes a gente tem que pedir, eles não falam, né? Apesar de ser lei, eles não falam que eles oferecem água de graça. Muitas vezes a gente tem que pedir e tem lugares que o garçom não gosta, ele fica irritado, assim, é engraçado. Mas eu acho que é um direito, né? O direito humano ter água disponível, devia ser para todos. Este mês, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou que é constitucional a lei que obriga repartições públicas, hotéis e comércio de alimentos e bebidas de fornecer água de graça. O comerciante que não cumprir a regra está sujeito a punições pelo Código de Defesa do Consumidor. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, cabe ao consumidor... se ele tivesse seu direito infringido, avisar os órgãos de proteção para que sejam tomadas as devidas medidas, né, para esse estabelecimento ser devidamente punido. A obrigatoriedade também existe em alguns estados, como São Paulo, onde a multa pelo não cumprimento pode chegar a R$1.000. A produtora cultural Gracilene Paulino adora encontrar água à disposição. Ela faz dos cafés local de trabalho. Eu acho que todos os lugares deveriam aderir à proposta da água, porque a água é para todos. E daqui a pouco, Lula vira réu em mais um processo. A acusação agora é de lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula se tornou réu em mais um processo movido pelo Ministério Público Federal. Dessa vez, ele vai responder por lavagem de dinheiro por ter recebido R$1 milhão do grupo ARG.
O pagamento teria sido feito depois que o ex-presidente, usando seu prestígio internacional, influiu em decisões do presidente da Guiné Equatorial para ajudar na ampliação dos negócios da empresa brasileira no país africano. O dinheiro entrou como forma de doação ao Instituto Lula. A denúncia, apresentada em novembro pela Força Tarefa da Lava Jato, foi recebida hoje pela Justiça Federal. A 12ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, negou o pedido feito pelo Ministério Público Federal para que o ex-ministro Antônio Palocci pagasse 20 milhões de dólares para permanecer em prisão domiciliar. Segundo o juiz Danilo Pereira Júnior, o valor do bloqueio de bens de Palocci é suficiente para conceder a progressão de pena ao ex-ministro. O valor, de acordo com a Justiça, é referente à reparação dos danos causados à Petrobras. Um curso profissionalizante oferecido pela Justiça Gaúcha leva capacitação profissional a vítimas de violência doméstica. Agressores também recebem a oportunidade de reinserção social. Chegou um ponto assim que tanto faz morrer ou viver, sabe? Não tem mais sentido tu continuar naquela situação, naquela vida, sendo espancada. O depoimento é uma das tantas sobreviventes da violência doméstica. Ela não quis ser identificada por questões de segurança. Durante os 25 anos em que esteve casada, sofreu diariamente com agressões físicas e psicológicas, na frente dos 2 filhos. Há 1 ano, ela faz parte dos grupos reflexivos oferecidos pelo Foro Central e está participando da oficina de capacitação profissional. O apoio se estende também aos agressores, que frequentam os grupos e cursos em turnos diferentes. Garrafas vazias se transformam em lindos arranjos de Natal, que serão vendidos em uma exposição. O grupo reflexivo, na verdade, ele nasce de uma necessidade de psicoeducação, de reeducação. Por quê? Porque nesses grupos nós trabalhamos, né, desde as violências, os tipos de violência. Muitos homens dizem, eu não sabia disso, não imaginava que isso era violência. Esse grupo tem feito muito bem para mim, porque cada vez que eu venho aqui eu saio com minha autoestima elevada. Israel é um dos participantes do grupo reflexivo e do curso de artesanato. Ele falou com nossa equipe. Acho que a gente só vai lá no juiz lá e sentar e ouvir a sentença, não, mas eles dão uma oportunidade para a pessoa voltar à sociedade. Ao final do curso, os participantes vão passar por uma prova. Quem for aprovado vai receber uma carteira profissional, que vai habilitar para exposição em feiras e espaços públicos. Uma oportunidade de transformar o caminho e tornar ele mais colorido. Eles estão largando daqui um profissional agora, né? Estão largando alguém que vai fazer um artesanato, vai ter uma oportunidade, vai vender, vai ganhar o seu dinheiro, vai sustentar a sua família. A ideia é essa, tanto para o homem quanto para a mulher, que eles tenham renda, que eles possam ter uma independência financeira, que eles possam, né, ter possibilidades, né? Sem contar que o trabalho artístico, a gente sabe que ele é uma produção, que a pessoa está ali, se ela está muito nervosa, se ela está muito ansiosa, fazer um trabalho artístico, isso ajuda ela. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Para superar a doença, é importante tratamento adequado e apoio. Uma tristeza que não é passageira, tira o ânimo, leva ao isolamento e às vezes vem com crises de irritabilidade e choro. É o mal do século a depressão. E a maioria das pessoas, mães, tipo esses adolescentes que dão muito problema, mães, pais acham que é besteira, isso é coisa de adolescente, entendeu? Não, isso aí uma surra vai adiantar. Eu comecei a surtar, eu comecei a ter problemas, coisas pequenas mexiam muito comigo. Eu estava muito triste, eu estava sem ânimo de nada, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de conversar com meu filho, eu não tinha vontade de nada. Muitas vezes ninguém imagina que por trás de um bom emprego, da convivência tranquila com a família e com amigos, tem uma pessoa com depressão. A doença crônica pode chegar quando menos se espera e sem motivos aparentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, mais de 350 milhões de pessoas têm a doença. No Brasil, o número também é alto.
perto de 6% da população. Algumas pessoas ainda veem a depressão como algo que você pode combater sozinho, não como uma doença, né? A depressão não é só o remédio, envolve-se uma série de... a terapia, as psicoterapias são muito úteis, né? A parte de mudança de estilo de vida, seja incentivar o paciente a fazer atividades que ele gostava, uma série de mudanças na estrutura da vida do paciente são úteis. E também nós temos técnicas, algumas mais modernas, outras não necessariamente medicamentosas, não necessariamente remédios. Temos outras técnicas de neuromodulação, de estimulação cerebral, que cada vez estão sendo mais úteis. Há 2 anos, Larissa faz tratamento, mas desabafa que enfrenta muito preconceito. Você ainda tem que lidar com as pessoas achando que você está com preguiça, que você está com frescura, que você não quer trabalhar. É difícil. Hoje eu superei, hoje eu consigo lidar bem com isso, mas eu te digo que é um grande obstáculo que as pessoas precisam fazer tratamentos psiquiátricos, enfrentam. É o julgamento das pessoas, é essa força externa que vem para piorar a sua situação. De acordo com a OMS, a depressão vai ser o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo até 2020. Hoje, no Brasil, 38% das licenças médicas com direito a auxílio-doença são por conta da depressão. Mas nem sempre as empresas seguem as leis e respeitam os trabalhadores em tratamento. Recentemente, no Rio Grande do Sul, um cobrador de ônibus foi demitido 6 dias após ter voltado da licença médica de depressão. Inconformado, entrou na justiça. A dispensa foi julgada discriminatória. Apesar da dispensa ser uma prerrogativa do empregador, ela tem que sempre ser pautada na legalidade. Então, a gente costuma dizer que tem que ser evitado qualquer tipo de discriminação ou abuso de poder. Nesse caso em análise, o empregador ele não observou alguns critérios, como problemas disciplinares, econômicos. Então, a dispensa dele foi exclusivamente por conta da doença que ele tinha. Então, ele voltou, ainda estava em recuperação, e o empregador, de qualquer forma, dispensou ele, o que acarreta o padrão da dispensa discriminatória. Mais do que qualquer coisa, é entender que é uma doença, né? Eu costumo dizer que é o câncer da alma. Então, quando a gente vê alguém se matando e as pessoas começam a se perguntar por quê, vamos falar assim, a pessoa estava doente. Ela sucumbiu à doença chamada depressão. E daqui a pouco, Livraria do Supremo completa 10 anos. Toda a jurisprudência e história da Suprema Corte podem ser encontradas nas centenas de exemplares disponíveis na livraria do STF. A Paraíba ganha o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Fazenda Pública da capital. O centro vai funcionar na sede do Fórum Cível de João Pessoa. O Centro de Conciliação Fazendário Juiz José Bonifácio de Lima Lobo é fruto de um convênio previamente firmado entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do NUPEMEC, com o Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, Procuradoria-Geral do Estado e do município e ainda Defensoria Pública. Segundo o diretor adjunto do NUPEMEC, juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, o Sejusc Fazendário trará inúmeros benefícios na solução dos conflitos fazendários, a exemplo da não judicialização. Na verdade, nós estamos instalando um Sejusc que é pioneiro. Pioneiro porque o primeiro aqui no estado que irá tratar de uma nova relação entre a administração pública municipal aqui de João Pessoa e a estadual, né, com seus administrados. O vice-presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, destacou que o CNJ tem dado total prioridade às práticas conciliatórias, visto que estas, além de reduzir a quantidade de processos, ainda atende aos preceitos do Código de Processo Civil. Então, o CNJ dá prioridade total a essa questão da conciliação para reduzir a quantidade de processos que são submetidos ao judiciário e para facilitar a vida do cidadão. A Livraria do Supremo Tribunal Federal completa 10 anos e, para comemorar essa data, foi montada uma exposição.
Toda a jurisprudência e história da Suprema Corte podem ser encontradas nas centenas de exemplares disponíveis na livraria do STF. Leila, a servidora que foi a primeira chefe da livraria, conta que a ideia surgiu em razão da grande procura pelas decisões dos ministros. Vários advogados, estudantes, estudiosos, enfim, que procuravam muita obra, né, e tinham dificuldade para comprar. E depois surgiu também uma parte relacionada a buscar uma publicação mais temática, com tipo a Constituição anotada com a jurisprudência, né? A livraria começou com poucos livros. Hoje conta com um robusto acervo, que além de impresso na sede do STF, de acordo com os pedidos, pode ser encontrado online. Alguns estão disponíveis para download sem custo. É só acessar o site da livraria do STF. A gente passou a oferecer, além do PDF, que é a leitura tradicional, tem o MOB, que é o arquivo para os leitores Kindle. Tem também o EPUB, que serve para qualquer leitor digital, inclusive para o celular. E ele se adapta, a fonte aumenta e tudo mais, aos gostos do usuário. E também o MP3, que é a versão do audiolivro. A Constituição e o Supremo, que já está na 6ª edição, é o título mais vendido na livraria. Logo em seguida, os informativos com as decisões mais recentes do STF e o livro Memória Jurisprudencial, que trata das decisões históricas da Corte. Ao longo desses 10 anos, a livraria já vendeu quase 47 mil livros e mais de 70 mil foram doados para bibliotecas e universidades públicas. Para demonstrar todo esse sucesso, foi montada uma exposição no Espaço Cultural Menezes Direito. Aqui, os visitantes podem conferir as edições especiais, como os 30 anos da Constituição Federal. Então, eu procuro fazer uma apresentação de nossas obras em menos de 10 minutos para achar o público-alvo para cada obra. Porque não só turistas e advogados, nós recebemos autoridades aqui também. E fora isso, nós procuramos vender souvenirs, procuramos dar brindes a quem vem aqui comprar com a gente, para que o cliente saia sempre satisfeito da nossa livraria. Outra coisa que chama a atenção dos clientes é o custo-benefício. Todos os livros são vendidos apenas pelo preço de custo da impressão. Além do aspecto do preço, há de destacar também o aspecto da qualidade da obra, porque são feitos pelos próprios servidores do Supremo que conhecem a matéria e também, além de lançar temas específicos que atendem a clientela específica. Para ter acesso aos livros na versão digital, basta acessar a página do Supremo, www.stf.jus.br, e clicar em publicação. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é o Leonardo Ferreira. Boa noite, Léo. Conta pra gente quais são as últimas. William, boa noite para você, boa noite a todos. A gente começa o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin julgou inviável habeas corpus de José Nilton Lopes de Freitas, dono das empresas do Grupo Oboé. Ele foi condenado a 32 anos, 7 meses e 15 dias de prisão por crimes contra o sistema financeiro. O ministro Fachin também manteve a prisão preventiva do empresário. O prejuízo ultrapassou os 200 milhões de reais, o que, segundo os investigadores ligados ao Banco Central, essa é a maior fraude da história do sistema financeiro nacional. O ministro explicou que não há nenhuma ilegalidade para conceder o habeas corpus. E ainda no STF, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar para suspender integralmente ato do Conselho Nacional de Justiça, que tinha aberto novo processo administrativo disciplinar contra o juiz Clésio Coelho Cunha. Ele é substituto da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, Maranhão. O magistrado teria atuado em 2015 com parcialidade e beneficiado uma empresa numa ação de desapropriação. Como não foi encontrada nenhuma irregularidade, o caso foi arquivado e esse ano reaberto. Para o ministro, o prazo para reabrir seria de 1 ano, por isso anulou a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Agora a gente muda de assunto. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ficou em silêncio hoje durante interrogatório na 7ª Vara Federal Criminal. A audiência é relativa ao processo que investiga a Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Rio, e foi conduzida pelo juiz Marcelo Bretas. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa liderada por Cabral recebeu 145 milhões de reais do setor de transportes entre 2010 e 2016. O ex-governador
responde a 26 processos e foi condenado em 9 deles, somando 198 anos de prisão na Justiça Federal do Paraná e do Rio de Janeiro. E ainda envolvendo o ex-governador, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça 10 deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, além de Sérgio Cabral e outras 18 pessoas. O caso tem a ver com as investigações da Operação Furna da Onça. Todos são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O MP afirma que o esquema girou em torno de 54 milhões de reais. Bom, o Giro de Notícias de hoje fica por aqui. Se quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Bom fim de semana a todos. William. Obrigado, Leonardo. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, tenha um ótimo fim de semana. Até segunda.